Saí do Pai, vim ao mundo, deixo outra vez o mundo e volto para o Pai. Esse é o resumo de toda a história da salvação, que nós procuramos colocar nesse altar aqui. Esse altar tem todo esse símbolo, né? Vocês podem olhar lá em cima, vocês vão ver primeiro o Pai do céu, Pai celeste, que envia o seu Filho, manda o Espírito Santo, que fecunda Maria, Maria gera o Filho de Deus feito homem, nos dá o Salvador, que se imola na cruz por nós, se entrega a nós e volta para o céu nos levando. Então, o resumo da história da salvação é exatamente o Filho enviado pelo Pai para restaurar a humanidade e restaurar aquela amizade que foi perdida pelo pecado. E quando ele volta para o céu, ele já não volta sozinho, volta conosco, volta com os resgatados pelo seu sangue. Por isso ele disse: eu deixei o Pai, saí do Pai e vim ao mundo, deixo agora o mundo e volto para o Pai. Só que ele não volta sozinho, volta conosco. E está junto do Pai, intercedendo por nós e mostrando ao Pai sempre as suas chagas, que foram os meios de nossa salvação. E ele deixa aqui a igreja que nos alimenta nessa caminhada aqui na terra. O reino dos céus é semelhante a um banquete, diz nosso Senhor, como uma festa de alegria. E nesse banquete são servidos alimentos. E tradicionalmente os alimentos servidos na igreja são dois: a palavra de Deus e a Eucaristia. Por isso, desde o início da história da liturgia, da Santa Missa, sempre se começa a missa com as leituras da palavra de Deus, para que os fiéis tenham esse contato direto e sejam alimentados com a palavra antes de serem alimentados pela Eucaristia. Por isso, na liturgia há esses dois momentos, que na missa tradicional se chamava Missa dos Catecúmenos, por causa dos ensinamentos. Hoje se chama Liturgia da Palavra. Na liturgia tradicional se chama Liturgia Sacrificial, hoje Eucarística, que quer dizer a mesma coisa. Mas há esse primeiro momento, que é o é o momento em que nós nos alimentamos com a Palavra de Deus. Mas que relação nós temos com a Palavra de Deus? Aí que está a questão que São Tiago nos coloca. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. O que quer isto dizer? Nós somos ouvintes da palavra, evidentemente, quando nós ouvimos. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus, outra coisa é alimentar-se da palavra de Deus. Uma coisa é você chegar na mesa, na hora do almoço, e olhar a comida, ver a comida é muito boa, muito gostosa, cheirosa, muito bem feita. Outra coisa é você se alimentar da comida. A mesma coisa a palavra de Deus. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, outra coisa é alimentar-se dela. E alimentar-se da palavra de Deus significa receber não como um ouvinte, como disse São Tiago, um ouvinte esquecediço, como aquele que olha o espelho e diz: olha, eu sou assim, e dali se esquece de como é. Porque a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, ela nos sacode, ela é como uma flecha que vem também dentro de nós e diz: olha, você precisa ser diferente. A palavra de Deus, na realidade, é o próprio Cristo que vem a nós, o Verbo que se fez carne, né? Quando eu falo a palavra de Deus aqui, não me refiro à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas o termo palavra de Deus é muito mais amplo do que a própria Bíblia, porque na realidade a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo que me alimenta, né? E a palavra de Deus que é luz, que é força e que fecunda. Como disse Jesus, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando ele explica a parábola do semeador, ele diz:
semente é a palavra de Deus. Portanto, ela entra no coração e ela fecunda esse coração e dá frutos. E é tão importante a palavra de Deus para a nossa vida, que Jesus Cristo fala que é bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E chega a comparar o homem sensato como aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, ou seja, constrói a sua casa sobre a rocha, enquanto que aquele que não coloca em prática, ele não constrói sobre a rocha. Né? De modo que nós aqui estamos, tantas vezes ouvimos a palavra de Deus. Quem vem à missa todos os domingos, na missa tradicional, ouve 50 homilias, 50 epístolas, 50 evangelhos. Então, se vem todos os domingos, e é só ouvinte, ou a palavra de Deus toca em sua vida e muda e transforma. Ocorre muitas vezes de você chegar e dizer: puxa, padre, gostei da homilia. Muito bem, muito obrigado. Mas foi só isso? Não mexeu com a sua vida? Padre, esse evangelho me toca o coração. Tudo bem, toca, mas mexe com a sua vida? Ou você continua o mesmo orgulhoso de sempre, o mesmo maldoso de sempre, continua o mesmo sensual de sempre, continua o mesmo invejoso de sempre, mesmo descuidado de sempre com a sua vida espiritual? Então você é apenas ouvinte, esquecer disso, da palavra, ou você se alimenta dela e ela mexe com a sua vida e transforma a sua vida no dia a dia, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de fazer as coisas? O Papa São João Paulo II, comentando esse trecho do Evangelho de São Tiago, ele disse que são palavras muito severas, as de São Tiago, e muito duras, e que nos chamam a atenção, não apenas para nós ficarmos entusiasmados, cheios de alegria, entusiasmo, diante de uma homilia ou diante de um texto que nós leiamos da palavra da Sagrada Escritura, mas não basta isso, esse entusiasmo, isso tem que mexer com o meu modo de viver, com o meu modo de ver as coisas e enfrentar as coisas do dia a dia. E aí o Papa conclui que nós devemos ser sal, luz e fermento no mundo. Esse é o que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Nós vivemos hoje em tempos muito difíceis na história do mundo e na história da igreja, isso todos nós sabemos. A igreja católica não tem mais aquela força que tinha no mundo e no Brasil também não. Embora tenhamos sido fundados, né, com uma cruz, e a igreja já teve quase 100% de fiéis no Brasil inteiro. No tempo do Império era a religião oficial do Império, depois houve a separação com a República, mesmo assim a igreja continuou com muita força, mas foi perdendo essa força, o número de católicos foi diminuindo, nós hoje chegamos em alguns lugares a menos de 50%, daqueles que se dizem católicos, os que praticam muito menos. Então hoje nós já vemos a igreja ser maltratada, ser pisada, ser caluniada. Já vemos o nome de Jesus ser arrastado por uma escola de samba, né, para humilhar. Já vemos na televisão, em filmes, maltratando Jesus, o nome de Jesus, maltratando a igreja, o sacerdócio católico, etc. E tudo isso nós vemos cada vez mais, toda aquela força que a igreja tinha, hoje já não tem mais. E alguns dizem, com fundamento, que a igreja vai se reduzir a pequenas comunidades, chamada igreja da diáspora, há os que falam isso. Em alguns lugares vai ser assim, evidentemente, isso é claro, a gente vai vendo, não é? E diante de todo esse combate que tem com a igreja, há duas posições hoje, seja na própria crise que há dentro da igreja, seja na crise que há fora da igreja, mas que atinge a igreja no mundo, há, em geral, duas posições dos católicos. Ou os católicos fazem um grupo fechado, uma espécie de gueto, dizendo: nós somos os perfeitos, nós somos os melhores, então é preciso a gente cuidar de se fechar cada vez mais. Isso tem surgido em muitos lugares dentro da igreja,
grupos que muitas vezes se tornam verdadeiras seitas, ou nós nos fechamos em guetos, isso é muito comum hoje, ou nós nos mundanizamos, dizer, acabou tudo mesmo, então vou ficar à vontade, vou fazer tudo que me der na cabeça, já que está tudo assim, eu vou ser igual ao mundo, seguir as modas do mundo, o espírito do mundo, o jeito do mundo, etc. E a questão toda na vida da igreja é uma só, é a salvação das almas. Essa é a questão principal. Então, qual é a posição nossa, como católicos? Não é ser um gueto, porque assim nós não evangelizamos e muitas vezes podemos nos encher de orgulho. Também não é nos mundanizarmos, é nós sermos realmente membros da igreja e estarmos prontos com o nosso testemunho de fé, com a nossa vida e busca a cada dia melhorar, a cada dia corrigir os nossos defeitos, nossos erros. A cada dia procuramos rezar, procuramos ir à Santa Missa, procuramos nos santificar com os sacramentos, procuramos levar Nosso Senhor aos outros. Como membros da igreja que nós somos, da igreja, e damos o testemunho da nossa fé, né, como sal, como disse o Papa João Paulo II, como sal no mundo, como luz e como fermento. Então, nem nos mundanizamos, também nem nos fechamos, mas nós procuramos viver nesse mundo como igreja. E dentro da igreja, com todas as características da igreja, mantendo na igreja a unidade de fé, unidade de culto, na Santa Missa, sobretudo, e unidade de regime, tendo o Papa como chefe. Isso é pegar a palavra de Deus e se alimentar dela, e procurar viver essa palavra com coragem, e viver nesse mundo aí que não é fácil. Não é fácil o combate contra a nossa fé, o combate, por exemplo, a favor do aborto, da ideologia de gênero, agora o grande crescimento do movimento feminista, que tem por trás a destruição da própria família. A fachada é defender a mulher, mas a gente sabe que não é esse o objetivo, muito pelo contrário, é escravizar a própria mulher e destruir toda a civilização cristã, aquilo que diz respeito à família. O problema está todo aí, destruir todo aquele projeto de família criado por Deus. É preciso destruir isto, né? Então, nós lutamos contra tudo isto, precisamos ter firmeza na nossa fé, né? E a palavra de Deus tem que vir a nós, e tem que dar fruto no dia a dia. Um segundo ponto, São Tiago nos coloca aqui, aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a da liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, será feliz naquilo que faz. São Tiago diz, aquele que acolhe a palavra de Deus é feliz. Viva a felicidade naquilo que faz, tanto quanto é possível para nós aqui no mundo. Por isso, mais uma vez, a palavra de Deus colocada como alimento para nós. Mas ele diz uma palavra muito importante, aquele que vive a lei perfeita da liberdade. A lei perfeita da liberdade, segundo os intérpretes, é, na verdade, o Evangelho. O Evangelho que liberta. Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, e assim achareis paz para vossas almas. Portanto, a lei de Cristo não pesa, é leve. Ela liberta. O pecado é que escraviza. A opinião das pessoas sobre nós é que escraviza. As cobranças é que nos escravizam. As modas nos escravizam. O espírito do mundo nos escraviza. A sensualidade nos escraviza. O orgulho, as vaidades nos escravizam. A ira nos escraviza.
Os vícios escravizam, mas quando eu me encontro com Cristo e dou a minha adesão ao Evangelho e digo: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, ajuda-me, Senhor, porque eu sei que sozinho é impossível, eu assim começo a ser livre, porque o Senhor venceu, Ele é o vencedor, vencedor da morte, vencedor do pecado, vencedor do demônio, e me dá essa vitória. O mundo não, o mundo me promete muitas coisas, me promete sucesso, me promete aplausos, me promete dinheiro, me promete honras, me promete prazeres, mas nada disso satisfaz o coração do homem. Tudo isso escraviza o homem. Enquanto a pessoa se encontra com Cristo, é exatamente isso que São Tiago nos fala, a pessoa se encontra com Cristo, se encontra com esta lei perfeita da liberdade, que na verdade é o próprio Evangelho, a pessoa se liberta. E é preciso se libertar. Por isso nós somos livres, com a liberdade que Cristo nos conquistou. É exatamente isso que São Paulo fala para nós, e São Tiago repete a mesma coisa. Somos livres, não somos escravos. Acontece que se nós voltamos ao pecado, nos escravizamos. Que liberdade nós temos quando saímos de um confessionário? Que libertação nós temos quando nos arrependemos dos nossos pecados e Deus nos dá o perdão? Quanta libertação e alegria nós temos quando recebemos Jesus na Eucaristia. É essa liberdade que Cristo nos promete, nos dá uma vida feliz aqui na terra e o que é mais importante, nos dá a vida eterna, que é o que mais importa para nós, a vida eterna. No final, São Tiago, na sua epístola, diz: se alguém se julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião é vã. E ele então coloca de forma concreta 3 atitudes nossas: refrear a língua, fazer caridade, aí que coloca órfãos e viúvas, e guardar-se, ou seja, proteger-se da contaminação do mundo. Aí um programa de vida para todo o católico, né? Refrear a língua tem 2 sentidos. Primeiro, a prudência nas palavras. Temos que ter muito cuidado, nós falamos muito. Nós somos muito descuidados nas palavras. Somos muito impulsivos. E hoje nós quase não pensamos antes de falar. Quase nós não ponderamos. Nós ouvimos pouco e falamos muito. Então é preciso valorizar de novo o tempo da meditação e o tempo do silêncio. Nós devemos ser tardos no falar, cuidadosos no falar e ponderados. Por que é que eu tenho que ponderar nas consequências daquilo que eu vou fazer ou não fazer? Daquela decisão que eu vou tomar ou não tomar. Essa precipitação nas palavras, isso faz um grande mal, não só para nós que falamos, como também para aqueles que nos ouvem. A palavra, ela é uma seta, e ela é jogada, e uma vez jogada, não volta mais. Ela vai lá no fim dela, no seu alvo, e muitas vezes fere, outras vezes abre uma ferida que já está cicatrizando. Então nós temos que ter muito cuidado nas palavras. São Tiago fala língua, mas hoje não é só a língua, é mais do que isso, porque as pessoas se comunicam de diversas formas, não só com a língua, no sentido físico, também com palavras escritas, com gestos. Então temos que ser ponderados. Quando Jesus fala, seja o teu falar se ensina ou não, o resto vem do maligno, tem o sentido decisório.
Mas para eu dizer se ensina ou não, eu tenho que pensar, tenho que refletir. Daí, o segundo aspecto, que é a necessidade que nós temos do silêncio. Nós vivemos numa sociedade muito barulhenta, em que as pessoas dão muito valor ao barulho. Tem que ter barulho, senão ninguém aguenta. Quando entra no carro, tem que ligar o rádio. Chegar em casa, tem que colocar um barulhinho lá. O silêncio incomoda. Tem que ter barulho. Tem que ter um fone no ouvido o tempo todo. Não é assim. Então, nós temos que valorizar mais o silêncio, e é exatamente isso que São Tiago vai nos chamar a atenção. E é no silêncio que Deus fala. Aqui eu chamo a atenção de vocês para a importância da vida de oração. Jesus fala na oração, assim, ali no Evangelho, que Ele ora conosco, né? Mas é preciso esse silêncio. Às vezes a gente pensa que a oração é começar a falar com Deus o tempo todo, né? Então eu pego e falo. Ai, 1 hora rezando, 1 hora falando. 3 horas de oração. Rezei 3 horas. Significa, falei sem parar 3 horas. É oração. Está bom, tem mérito. Mas você não calou, em nenhum momento Deus falou com você. Deus pode ter saco. Espera aí, deixa eu falar um pouquinho. Não, Deus, deixa, agora é minha vez. Deus chama, eu quero falar contigo. Não, Deus, deixa, agora é minha vez. É preciso fazer um pouquinho de silêncio. A gente pega, por exemplo, a Sagrada Escritura, faz uma leitura e fica quietinho pensando. Isso a igreja chama de meditação. Então, pega um tema e começa a pensar, aplicar a sua vida, usa a sua inteligência, usa a sua memória, usa a sua vontade e começa a fazer propósitos. Meu Deus, realmente eu preciso melhorar nesse ponto, preciso tomar cuidado naquilo ali, tomar cuidado naquele outro. Vou tomar tal decisão. Isso, e Deus vai falando naquele silêncio interior, né? Isto se chama meditação. Pode fazer isso lendo a Sagrada Escritura, lendo um livro de vida espiritual, uma imitação de Cristo, por exemplo, uma Filoteia lá de São Francisco de Sales, enfim. Mas é preciso meditar. Santa Teresa dizia que quem não medita, não precisa nem o diabo se dar o trabalho de tentar. A pessoa já vai para o inferno por conta própria. E acha que não vai porque está falando muito, né? Então, refrear a língua tem esse sentido também de valorizar mais o silêncio. Isso é difícil. Na missa, na forma tradicional, a gente valoriza muito o silêncio, o tempo de silêncio, mas tem gente que não gosta. O silêncio é como uma cortina misteriosa que se fecha para eu pensar, contemplar, né? E às vezes na missa tradicional muitos querem colocar barulho o tempo todo, uma influências aí estranhas que acontecem em algumas igrejas. Não pode, né? Preciso valorizar o silêncio, né? Na liturgia, o silêncio. Às vezes na liturgia o padre faz o sinal da cruz, engata a primeira e vai-se embora e tome barulho, tome música. E quando se coloca, então, uma bateria, meu Deus do céu, misericórdia, e vai, barulho. Ninguém consegue rezar. Ninguém consegue fazer uma meditação, uma ação de graças. Mas a liturgia não manda fazer isso, mas vamos embora, fazer como todo mundo faz. É preciso valorizar o silêncio. E, por fim, né, São Tiago vai nos falar a caridade, porque eu recebo a palavra de Deus e vou praticar no amor, na caridade. A caridade aí é o perdão, é a paciência, é não guardar mágoa, é renunciar muitas vezes a si mesmo, levar ao irmão que precisa a nossa ajuda, caridade, né? E livrar-se ou então guardar-se da contaminação do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eis aí, né, um arcabouço do que é alimentar-se da palavra de Deus. Então vocês façam um exame de consciência. Meu Deus, eu escuto tantas vezes a palavra de Deus. Estou ouvindo ou estou me alimentando dela? Em que a palavra de Deus transforma a minha vida?
O que é que eu posso fazer para que a palavra de Deus seja vivida por mim? Como é que eu posso, no dia a dia, viver esta palavra no meu ambiente de trabalho, na minha família, na minha casa, na minha escola, com os meus amigos? Como eu vou me comportar diante de mim mesmo com esta palavra? É preciso refletir. Ficam aí essas questões para vocês irem pensando, né, e colocando em prática aí, juntamente comigo. Também vou pensar também com vocês. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, que ouviu a palavra de Deus, colocou em prática sempre, que ela nos ajude e interceda por nós, para que, como Maria, buscando o silêncio de Maria e de José, procuramos viver esta palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora então de pé professarmos juntos a nossa fé.